Ok. Então, como eu havia comentado com vocês, agora eu vou estar realizando a explicação do conteúdo que está na página 306, que é sobre ciclo da água e os oceanos, os mares e oceanos. Tá bem? Então, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, perguntem para não ficar com dúvida. Então, veja, quando a gente fala sobre o ciclo da água, é a mesma coisa que ciclo hidrológico. Tá bem? Então, a gente vai compreender um pouco como é que se dá aí esse ciclo dessa água e o que é o ciclo da água. Tá bem? Deixa eu mexer aqui na... Deixa eu colocar para cá. Ok, então vamos lá. Perceba que eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe aqui que a água da superfície terrestre está em constante e permanente transformação entre seus estados. Então a gente sabe, né, você já com certeza já viu isso já em ciências, que a água, a gente encontra ela em 3 estados: no estado sólido, estado gasoso e estado líquido. Tá bem? Como está aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Então, o que é que o ciclo da água ele realiza? Vamos perceber aqui. Considerando os 3 estados em que a água se apresenta, seu volume total no planeta se mantém constante. O que é isso aqui? Veja só. A quantidade de água no planeta, ela nem aumenta nem diminui. Ou seja, a quantidade de água que existe hoje no nosso planeta é a mesma quantidade de água desde sua formação. Aí alguém pode se perguntar, professor, e como a gente ouve dizer que em algumas regiões do mundo a água está acabando, as pessoas não estão tendo acesso à água e tal, como é que ocorre isso? Veja só. O que está diminuindo é a quantidade de água doce propícia para o consumo humano. Por quê? Porque a sociedade, a cada dia que passa, está poluindo essa água. Então, mais uma vez, a quantidade de água poluída está aumentando, consequentemente, a quantidade de água disponível para o uso da população está diminuindo. Mas quando a gente analisa de forma geral, a quantidade de água hoje é a mesma desde o surgimento lá do planeta Terra. Tá bem? Seguindo aqui, ó, a dinâmica de transformação da água de um estado para o outro mantém a existência e o equilíbrio desses elementos. Então, veja, a gente percebe que com o ciclo da água, por exemplo, mais adiante tem uma figurinha que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Na verdade, são 2 figuras. Que a gente percebe que ocorre o processo de evaporação, aí depois é formado as nuvens, e depois ocorre o quê? Ocorre o fenômeno da chuva. Quando ocorre essa chuva, parte dessa água vai escoar na superfície e parte dessa água vai infiltrar no solo. Abastecendo quem? Abastecendo, por exemplo, os lençóis freáticos. Se alguém tiver dificuldade para compreender o que é um lençol freático, a gente pode imaginar que um lençol freático nada mais é do que um rio subterrâneo. Ou seja, um rio que está lá na crosta da Terra, que a gente não consegue visualizar ele, mas que ele existe e ele está lá se movimentando. Tá bem? Por exemplo, eu trouxe aqui também, ó, o processo de transformação e circulação da água é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Alguém pode se perguntar, professor, por que ciclo? Porque a gente vai perceber que a água ela está em constante o quê? Em constante modificação. Veja só, preste atenção aqui essa figurinha. Então aqui você tem o Sol, é isso? Então o Sol está irradiando energia, por exemplo, nos mares e nos oceanos, mas poderia ser uma barragem, um rio. Quando essa água recebe a radiação solar, o que é que ocorre com ela? Parte dessa água vai evaporar. Tá bem? E se a gente perceber aqui nas plantas, ó, as plantas elas também transpiram. Professor, o que é isso? Veja só. As plantas elas vão captar água através de suas raízes
e vai liberar através de onde? Através de suas folhas. Então, esse processo da água, da planta pegar água lá no subsolo e jogar na atmosfera em forma de vapor de água, a gente chama de transpiração. Então, a gente tem os mares e os oceanos mandando vapor de água para a atmosfera através da evaporação, e a gente tem também as plantas mandando o vapor de água para a atmosfera a partir do processo de transpiração. Então, a gente tem a atmosfera com bastante vapor de água. O que é que vai ocorrer? Vai se formar as nuvens. Então, essas nuvens se formam, é isso? E ela vai adquirindo mais vapor de água, ela vai adquirindo, vai enchendo, enchendo, enchendo. Consequência dos ventos, ela vai se movimentando. Então, na medida que ela sai de áreas mais baixas e vai para uma área mais elevada, o que é que ocorre? Ela vai chegando ali em áreas mais frias. Então, o que é que ocorre? A água ela vai sair do estado gasoso, que é o vapor de água, e vai passar para o estado líquido, que é na medida ali que ela condensa. Então, na medida que ocorre essa condensação, a água sai do estado gasoso para o estado líquido, o que é que ocorre? Vai ocorrer a chuva, que é a precipitação. Então, perceba, a evaporação ocorreu aqui, ó, e a chuva só foi ocorrer em local bem distante. Também por isso que um ciclo. Então, perceba, aqui ocorreu a chuva, ok? Aí parte dessa água, ela vai escoar na superfície, por exemplo, essa daqui que a gente está vendo aqui, ó, ela vai escoar, vai chegar até um rio, e esse rio vai desaguar onde? Vai desaguar no mar. Outra parte, ela vai infiltrar no solo. Então, ela infiltra no solo aqui, ó, vai infiltrar no solo, e ela vai abastecer quem? Ela vai abastecer o lençol freático. Que o lençol freático, ele também vai chegar até um rio, ele pode chegar até um lago, ou até mesmo ele pode chegar até os mares e oceanos. Tá bem? Então, por que é que a gente chama de ciclo? Porque se você perceber, o que ocorre é mesmo um ciclo, porque a água ela sai daqui, ó, dos mares e oceanos, aí se forma em nuvens, aí ocorre a precipitação lá bem distante, aí essa água, quando ocorre a chuva, ela vai escoar na superfície ou vai infiltrar no solo, e depois essa água vai retornar para onde ela saiu. Então, por isso que a gente chama de ciclo hidrológico. Tá bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Hein, gente? Alguma dúvida? Não. Não? Podemos ir adiante? Ok, então vamos lá. Veja, nós temos aqui essa figurinha também, que ela representa a mesma coisa. O Sol está mandando energia, então está ocorrendo o processo aqui, ó, de evaporação. Também. As plantas aqui também, ó, transpiração. Ela está captando água aqui do subsolo, está jogando na atmosfera. Aí está sendo formada as nuvens, ó. Formou a nuvem, daqui ela condensa, ela sai do estado gasoso para o estado líquido. Quando ela chega aqui, ó, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a chuva, a precipitação. Essa água vai bater na superfície, uma parte vai infiltrar no solo, como essa setazinha vermelha aqui, ó, e a outra parte ela vai escoar pela superfície terrestre, retornando para o local de onde ela saiu um dia. Tá bem? Então, por isso que a gente chama de ciclo, porque na verdade ela realmente ela faz um ciclo. Ela sai aqui, ela sobe, se movimenta, depois ela desce e acaba retornando para de onde ela saiu. Tá bem? Veja só, quando a gente fala sobre os mares e oceanos, pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga, por favor. Veja só, quando nós falamos sobre os mares e os oceanos, o que é que a gente percebe? A gente percebe que existe, é isso? Existem vários oceanos. Dentre eles, aqui, ó, aqui são os que existem, ó, Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e o Glacial Ártico. Tá bem? Então, por exemplo, o maior de todos é o Oceano Pacífico. Então, se a gente observar aqui nessa figura aqui, ó,
O Oceano Pacífico ele está localizado nessa região aqui, ó. Ou seja, na costa oeste do continente americano. Acontece que quando ele dá essa volta aqui, ó, lá por trás, ele chega até aqui do outro lado. Ó. Perceba que aqui também é o Oceano Pacífico, ó, na costa leste aqui, ó, do continente asiático, onde tem o Japão, onde tem a China, tá bem? Então o Oceano Pacífico ele é o maior oceano do globo, tá bem? Se a gente perceber, ó, essa região aqui da parte oeste do continente americano, ela é uma região de quê? De instabilidade geológica. Por quê? Porque é nessa região que existe o quê? Bastante terremotos e vulcões. Por quê? Porque existe bastante choque de quê? De placas tectônicas nessa área. A mesma coisa aqui na parte leste do continente asiático. Aí também vai existir o quê? Vai existir vários choques de placas tectônicas, originando o quê? Originando terremotos e vulcões. Tá bem? Então, o Oceano Pacífico é o maior de todos e ele está localizado aqui nessa parte aqui. O outro oceano que a gente pode destacar é o Oceano Atlântico. Tá bem? E se você observar aqui o nome, ó, o Oceano Atlântico ele está localizado aqui nessa faixa aqui, ó, entre o continente americano e o continente africano e também o continente europeu. Tá bem? Então toda essa faixa aqui, ó, sim? Por que o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico não se misturam? Veja, eles se misturam, só que aí eles mudam de nome. Se você perceber, ó, aqui, ó, observe aqui o laserzinho aqui embaixo aqui, ó. Então o oceano, aqui está o Oceano Atlântico, só que quando chega nessa imediação aqui, ó, aí ele muda de nome, ele passa a se chamar de Oceano Pacífico. Mas eles se misturam, tá bem? A gente vai perceber mais adiante que os locais onde não ocorre esse contato, essa mistura, são nos mares fechados, mas a gente vai falar neles posteriormente, tá bem? Aqui, os oceanos, eles estão ligados um ao outro, mas acontece que eles apenas mudam de nome. Por exemplo, lá no início do planeta Terra, quando existia apenas um continente, né, isso que a gente viu, que era o Pangeia, existia também apenas um oceano, que era chamado de Pantalassa. Tá bem? Então, o Oceano Atlântico é esse que está aqui entre o continente americano, o continente africano e entre também o continente europeu. Tá bem? É o segundo maior oceano do globo. O outro oceano que a gente pode falar é o Oceano Índico. Tá bem? Então, se você observar o nome também aqui, ó, se você observar o nome, o Oceano Índico ele está localizado justamente nessa área aqui, ó. Ou seja, na costa leste do continente africano e aqui na parte sul do continente asiático. Aqui, ó, toda essa faixa aqui, ó, toda essa área aqui compreende o Oceano Índico. Bem? O outro que a gente pode citar é o Oceano Glacial. Está incomodando. O outro oceano que a gente pode citar é o Oceano Glacial Ártico. Como a gente pode perceber o nomezinho aqui, ó, na figura, ó, o Oceano Glacial Ártico ele está justamente nessa área aqui, ó. Ou seja, o Oceano Glacial Ártico ele está ao norte do continente o quê? Do continente europeu. Tá bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Não. Alguma dúvida, algum comentário? Alguma coisa? Não, gente, tem certeza que ninguém está com dúvida? Tem alguém aqui perguntando qual é a página? A página é a página 306, tá bem? A gente inicia. Professor. Na verdade, a gente iniciou na página 306. Sim? Essa é a sua última aula, né? Isso, a última aula. A gente vai colocar o nome agora e depois você fala. Não, depois. Agora não, gente. Depois. Professor, Sim. o senhor falou que antes só tinha um oceano, assim como só tinha um continente. Qual era esse oceano? O nome desse oceano ele era chamado de Pantalassa. Como? Pantalassa. Pantalassa, tá bom. Isso.
Aí, na medida que a gente já estudou sobre tectônicas de placa, na medida que os continentes eles foram se afastando um do outro, aí foi se formando outros continentes e foram se formando também outros oceanos. Tá bem? Ô, professor, Sim. Eu o não mapa tô. tava mostrando 2 oceanos, Pacífico. Mas eu não consegui compreender a sua pergunta. Repete, por favor. Por que aqui no mapa tá mostrando 2 oceanos Pacífico? Mas veja só. A Terra não é plana. Perdão. Plana não. Jamais. A Terra não é redonda. Não é isso? É. Pronto, então veja só. Essa representação que você está vendo é uma representação plana. Mas veja só, se você pegar a folha do seu livro, por exemplo, se você destacar, se você tirar essa folha do seu livro e você pegar essa parte aqui, ó, a parte do lado esquerdo e do lado direito, e você formar um círculo, ou seja, você juntar uma ponta da folha à outra. Essa representação ela vai ficar redonda, não é isso? Sim. Então, veja só. O Oceano Pacífico, que a gente está visualizando ele aqui, ó, na verdade, quando ele aparece aqui do outro lado, não é 2 Oceano Pacífico, na verdade é o mesmo. Tá bem? É como se você pegasse as duas bordas da folha e você juntasse ela. Na medida que você junta ela, essas duas partes do Oceano Pacífico, ela também vai se juntar. Tá bem? Ela só aparece aqui um nome de um lado e do outro, porque essa representação aqui ela é uma representação plana. Se você observar, por exemplo, acho que você não tem em casa e nem é obrigado a ter. Se você observar, por exemplo, o Oceano Pacífico em um globo, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui um aplicativo aqui, só um minutinho que eu mostro para vocês. Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho que está abrindo aqui. Pessoal, só um minutinho que está abrindo aqui, tá bom? Só um minutinho que eu já mostro para vocês. Pronto, deixa eu compartilhar aqui, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Pessoal, todo mundo está visualizando essa figura, não tá? Que é a do globo terrestre. Sim, gente? Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Se você observar aqui, ó, lembra que eu falei que o Oceano Atlântico ele está entre a África e a América? Aqui, ó, isso aqui, onde essa mãozinha está passando, é o Oceano Atlântico. Tá bem? O Oceano Índico, que eu falei para vocês, é essa parte aqui, ó. Aqui na costa leste da África e no sul do continente asiático. O Oceano Glacial Ártico, que eu falei para vocês, pessoal, quem está com o áudio ligado, desliga. O Oceano Glacial Ártico, que eu falei para vocês, é essa parte aqui, ó. Então, essa parte aqui é o Oceano Glacial Ártico. Agora, o Oceano Pacífico, veja só. Na figura de vocês, ele está aparecendo uma parte desse lado esquerdo aqui e outra parte do outro lado aqui, não é isso? Então, veja só. Essa parte aqui, ó, na costa oeste da América do Sul, aqui é o Oceano Pacífico. Perceba que ele é gigante, ó. Ó, ele vai até o outro lado, ó. Ó, tá vendo, ó? Tá vendo como ele é gigante? Então, ele chega até o outro lado. Onde está mostrando para vocês no livro de vocês aqui, ó.
Essa parte aqui é a parte leste. A parte leste do continente asiático. Ó. Aí aqui vai ter o Japão. Aí aqui embaixo aqui. Ó. Então, tudo isso aqui é o Oceano Pacífico. Tá vendo? Ó? Que ele vai de um lado, aqui, ó, ele vai de um lado ao outro da Terra. Tá vendo? Maísa, compreendeu agora? Professor, Sim. Sim? professor, a Terra muda as rotações? Não, ela tem dentre o movimento que ela realiza, os dois principais são o movimento de rotação, né, que é o movimento que ela realiza em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento que ela realiza ao redor do Sol. Tá bem? Então, mais uma vez. Professor, Sim? assim, vamos supor que fazer uma viagem para o outro lado do mundo. Isso. Aí tem a chance de passarmos atravessando o Oceano Pacífico todo. Pode ser, só que veja só. Por exemplo, diga você, aqui está o Brasil aqui, ó. Aí digamos que você vai sair daqui do Recife para o Japão. Então você pode ir por aqui, ó, o Japão está aqui, ó. O Japão está aqui. Você pode vir nessa direção, ou você pode sair daqui de Recife e vir nessa direção aqui, ó. Você vai atravessar o Pacífico todinho até chegar aqui no Japão. Agora, qual é o problema? Veja só. A maioria dos aviões, eles não têm combustível o suficiente para sair daqui, ó, para sair direto daqui de Recife, por exemplo, e ir por aqui atravessar o Pacífico até chegar no Japão, porque consome muito combustível. Então, o que é que eles fazem? Geralmente, eles vão pela Europa. Então, eles saem daqui, aí vai para a Europa, aí chega lá, eles fazem uma escala, aí abastece esse avião, aí depois eles caminham, aí eles podem fazer outra escala, por exemplo, na Índia, aí novamente abastece o avião, aí depois eles podem tirar direto para o Japão, tá bem? Agora, se tiver uma aeronave, tiver um avião, que ele tenha um tanque de combustível suficiente para você sair do Recife e cruzar o Pacífico até o Japão, aí tranquilo. Mas geralmente os aviões eles fazem essas escalas para fazer abastecimento. Sim? Ô, professor, mas se for do Recife até o Japão, vai sobrar ainda uns países? Você só vai cruzar o Pacífico, né? Porque aqui onde a mãozinha tá, aqui mais pro lado tem terra. Isso. Aí vai faltar aquele ali, você não vai estar exatamente atravessando o mundo, né? Não, atravessando o mundo não. Você vai, digamos que você vai atravessar mais ou menos a metade dele. Só que aí Só depois... cruzar o Pacífico. Isso, só cruzar o Pacífico. Porque você vai estar aqui no Japão. Ô, professor, Sim. e você acha que é tipo quanto tempo para atravessar o Pacífico? Veja só, Maísa, eu não faço ideia, tá bem? Mas eu posso pesquisar depois, eu posso comentar na próxima aula, tá bem? Professor, bota um pouquinho assim pro Oceano Pacífico. Que ilha é essa? Qual que você está falando? Essa daqui? Sim, a de cima. Essa? Sim. Essa que a mãozinha está aqui? Vamos ver. Eu não sei, mas vamos ver se aparece o nome aqui. Aqui, ó, Ilha do Havaí, ó. Olha o nome aqui, ó, Havaí. Lembrando que essa... Isso aí, professor, isso aí é só o Havaí, é só isso aí, é? Isso, o Havaí é esse conjunto de ilhas aqui, ó. O conjunto de ilhas. Havaí fala que língua, professor? Veja, o Havaí, deixa eu lembrar aqui, eu acho que pertence aos Estados Unidos. Inglês, né, no caso? Se for os Estados Unidos, deve ser inglês. Mas eu vou dar uma olhadinha depois, mas eu acho que é inglês. Acho que, se eu não me Esse nome engano... assim estranho, tá parecendo nome indiano. Essas ilhas aí do lado. Dá um zoom pro senhor ver. Não tá parecendo nome indiano? São alguns nomes... Havaí fica parecendo também com o nome tropical. Porque no caso é uma ilha tropical, né? Deixa eu colocar aqui o... Deixa eu colocar aqui
Professor, faltam 5 minutos já. Veja só, o Havaí está aqui, ó, tá vendo? Então a gente pode dizer que ele é uma ilha tropical, por quê? Porque está entre os trópicos só. Aqui o Trópico de Câncer, aqui em cima, aqui, ó. Então toda a área que está abaixo do Trópico de Câncer, até aqui o Trópico de Capricórnio, a gente pode dizer que é uma área, o quê? Uma área tropical. Professor, por que E se a Trópico de gente... Câncer? Só um minutinho. Veja só. Porque o nome, a origem do nome, eu não sei informar. Porque a origem do nome, Trópico de Câncer. Também, mas depois é só dar uma pesquisadazinha. Eu lembrar, depois eu vou dar uma pesquisadazinha porque a origem do nome tropical de Câncer, tá bem? Se você observar aqui, ó, os estados, só um minutinho, os Estados Unidos, ó, ele está aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Então aqui os Estados Unidos e essa ilha aqui do Havaí pertence aos Estados Unidos. Deixa eu voltar lá para o slide. Professor, Sim. você acha em qual país tem mais atração de pessoas? Por exemplo, que nos Estados Unidos tem muitos brasileiros que moram lá, né? Certo. A sua pergunta é o quê? Qual é o país que tem maior concentração de população? Sim. Veja, o país que tem maior população é a China e a Índia. A China e a Índia são os países que têm mais população no mundo. Tá bem? Professor, Está lá no continente qual asiático. é o que tem mais atenção dos turistas? E são países desenvolvidos, são países europeus, são países, por exemplo, como o Canadá, como os Estados Unidos. Bem? Professor, assim, E o Canadá e Estados Unidos ficam na Europa? Não, gente. Os países que têm maior atração são os países desenvolvidos, por exemplo, países da Europa e Entendi agora. Estados Unidos e Canadá. Que está no Canadá e Estados Unidos está no continente americano. Assim, eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se é verdade isso, mas a China tem muito habitante por lá. Se eu não me engano, é 42 pessoas por quadrado, né? Não, tem mais. A China hoje tem 1,3 bilhões de pessoas. E a Índia tem 1,2 bilhões de pessoas. São os dois países com maior população do mundo, disparado. Eu sabia. A China é muito estranha. Sim. O Irã tem em cerca de quantos habitantes? Veja, eu não vou lembrar agora quantos habitantes tem o Irã, mas com certeza ele tem uma população menor do que a população do Brasil. O Brasil tem em torno de 210 milhões, sim. O Havaí mora... O Brasil é o quinto país que mais tem população. Exatamente. Professor, o Havaí é só um ponto turístico ou mora gente lá? Não, mora gente lá também. Assim, da geografia, falando dos países, essas coisas. Professor, sim. Qual é o país que tem mais habitantes? China. É a China. Professor, Sim. eu acabei de pesquisar a duração para atravessar o Pacífico e é 16 horas e 50 minutos. Certo. De avião, não é isso? O professor ainda não falou. É de avião, não é isso? Sim. Ok. Pessoal, só concluindo aqui para a gente finalizar, a gente falou sobre os oceanos, mas também tem os mares. A gente pode entender os mares como sendo aquela parte ali que está mais próximo do continente. Então a gente vai ter os mares, deixa eu voltar aqui. A gente vai ter os mares abertos, os mares interiores e os mares fechados. Os mares abertos, por exemplo, aqui, ó, o Mar do Norte, que está lá no... Pessoal, só um minutinho que eu concluir aqui. O Mar do Norte é essa parte que está aqui, ó, ao norte do continente europeu.
Pessoal, eu estou percebendo aqui que o tempo